Senhor, nosso Pai, querido Mestre Jesus, e nos reunimos em Seu nome mais uma vez, Pai, em Seu nome, Mestre Jesus, e vos louvamos e vos agradecemos, Pai, pela vida, Mestre Jesus, por estar conosco, e juntos, mais uma vez, para o Evangelho, Joana de Ângeles, benefício todo nosso, e com alegria, sim, viemos nessa noite, Pai, vos pedir saúde, força, paz, sabedoria. Cerra nossos ouvidos a toda calúnia, guarda a nossa língua de toda maldade. Que sejamos sempre alegres, generosos, humildes, todos quantos se aproximarem de nós em tua vossa presença. Que assim seja, amado Pai, por sua graça, agora e sempre. Boa noite, queridos amigos, Zoraides Braz, Bárbara Santana Neri, Alessandra Branco, Ivana Santa Rosa, também Bárbara Santana Neri, né? Nosso prezadíssimo Barros Maurício, também Alzira Crepaldi, já chegando, estamos todos por aqui, com a graça de Deus, encerrando então mais uma semana do mês de maio, já chegamos no dia 22 e estamos praticamente no fim, né? Semana que vem já será... Já é 22, né? 22, né? Semana que vem já estaremos então no dia... Hoje é 29, 30, 31, segunda-feira já estaremos iniciando então na próxima segunda-feira o mês de junho. Olha só que rapidez, chegando à metade do mês. E é isso. Eu Vicério aqui, queremos dar uma boa noite a vocês, estendendo o tapete vermelho, sejam bem-vindos todos, com muito carinho, nós estamos nos reunindo com a graça de Deus mais uma vez, esperando que esteja tudo bem com vocês, né? Como sempre, a saúde seja aí firme, forte, batalhando e nós também batalhando no dia a dia. Então, amigos, vamos ver o que nós temos para hoje, afinal de contas, aqui estamos e vendo, né, as aflições, como nós vimos na quarta-feira, iniciando, bem-aventurados os aflitos, que é o capítulo 5, e hoje nós vamos ver, então, causas atuais das aflições. Na sequência, Joana de Ângeles, né, por aquelas coincidências, estamos falando de aflições, Joana de Ângeles vai falar hoje sobre o sofrimento. Então, vejam só, né, como dá certinho, vamos seguindo o Evangelho, Joana de Ângeles, e aí se encaixa então o que o Evangelho nos traz, com aquilo que Joana também vai falar. E nós falamos ontem, mais ou menos ontem, né, na quarta-feira, sobre justiça das aflições, sobre nossos débitos anteriores, de outras encarnações que não sabemos, as nossas dificuldades atuais que podem ter sua origem, obviamente, também nessa encarnação, por algo que já fizemos e precisamos acertar, resgatar. E nós vamos ver então o que fala o Evangelho sobre causas atuais das aflições. Vamos ver o item 4. Bom, o que pode nos causar aflições? As dificuldades e vicissitudes da vida são de duas espécies. Ou, se assim se quer, tem duas fontes bem diferentes que importa distinguir. Umas têm sua causa na vida presente, outras fora desta vida. Remontando à fonte dos males terrestres, se reconhecerá que muitas são as consequências naturais do caráter e da conduta daqueles que o suportam. Quantos homens tombam por suas próprias faltas? Quantos são vítimas da sua imprevidência, do seu orgulho, de sua ambição? Quantas pessoas arruinadas por falta de ordem, de perseverança, por má conduta ou por não terem sabido limitar seus desejos? Quantas uniões infelizes porque são de interesse calculado ou de vaidade, com as quais o coração nada tem? Quantas dissensões, querelas, funestas se teria podido evitar com mais moderação e menos suscetibilidade? Quantos males e enfermidades são a consequência da intemperança e dos excessos de todos os gêneros? Quantos pais são infelizes com seus filhos,
porque não combateram suas más tendências no princípio. Por fraqueza ou indiferença, deixaram-se desenvolver neles os germes do orgulho, do egoísmo e da tola vaidade que secam o coração. Depois, mais tarde, recolhendo o que semearam, se espantam e se afligem de sua falta de respeito e da sua ingratidão. Que todos aqueles que são atingidos no coração pelas vicissitudes e decepções da vida interroguem friamente sua consciência, que remontem progressivamente à fonte de todos os males que os afligem, e verão se o mais frequentemente não podem dizer: se eu tivesse ou não tivesse feito tal coisa, eu não estaria em tal situação. A quem, pois, culpar de todas as suas aflições, senão a si mesmo? O homem, assim, num grande número de casos, o artífice dos seus próprios infortúnios, mas em lugar de o reconhecer, ele acha mais simples, menos humilhante, para sua vaidade acusar a sorte, a providência, a chance desfavorável, sua má estrela, enquanto que sua má estrela está na sua incúria. Os males dessa natureza formam, seguramente, um notável contingente nas vicissitudes da vida. O homem os evitará enquanto trabalhar para seu aprimoramento moral, tanto quanto para o seu aprimoramento intelectual. É o que nos fala o Evangelho. Tem mais coisas, mas é suficiente, né? Tantas coisas que nós vimos aí que podem causar nossas aflições, mais especificamente nas causas atuais, causa de nossa presente vida, não falando nada de vida anterior, que é para a segunda-feira. Mas hoje, aqui, né, Judélia Lima, Sônia Martins, também conosco aqui, o que nos traz? Simone Lúcio também, né? O que nos traz até esse momento? A nossa vida. Se vocês estão aqui ligados, né, aí me ouvindo, estou falando aqui do Evangelho de hoje, é porque nós estamos aqui reunidos. Embora às vezes distantes, olha, muito distantes, mas estamos reunidos. Né? E o que foi nossa vida até hoje? Quantas conquistas tivemos, formamos famílias, não é? Nesse trajeto perdemos entes queridos, outros vieram, entraram para a família, etc, etc. Mas a par desses acontecimentos absolutamente naturais, pela vida em si, pelo tempo de vida que todos os seres vivos têm, fica esse espaço do que nós realizamos nessa vida. O que nós realizamos? O que eu fiz? Como eu fiz? Tive sucesso, não tive sucesso, mais ou menos, vamos batalhando, etc, etc, etc. Aconteceu isso, aconteceu aquilo, queria que fosse assim, mas não aconteceu. Então nós temos dentro de nós esse momento em que nós podemos fazer essa avaliação. O que me aconteceu? Poderia estar melhor hoje? Talvez. Poderia estar pior também? Talvez. Fica aí na suposição, porque na realidade o que nós temos são os fatos comprovados daquilo que nós fizemos, daquilo pelo qual nós passamos. Sem conjectura, sem pensar nisso, naquilo, mas nossa vida real. Essa análise que nós podemos fazer do que nos aconteceu. Nos aconteceu porque nós participamos também, óbvio. E como nós vamos lembrar muito mais das dificuldades do que praticamente das coisas boas, né? Nós vamos perceber, e como o próprio Evangelho nos fala, se nós fizermos uma análise das nossas atitudes, nós vamos encontrar sempre lá no fim nossa participação. Eu falo no fim porque nós estamos regredindo. No fim para esse momento, mas no começo de tudo, né? Claro, e é tudo, né, suposição a partir do momento em que nós estamos falando. O que de real existe na nossa existência é o que nos aconteceu até hoje nesta vida. Então há muitas situações. Olha, o Evangelho fala para nós aqui sobre muitas coisas. Quantos homens tombaram por suas faltas, pessoas arruinadas por falta de ordem e perseverança,
Quantas discussões, querelas absolutamente bobas, que se fossem evitadas teria havido tanta coisa evitada, né? Quantos males e enfermidades são em consequência da intemperança e do excesso? Quantos pais são infelizes com seus filhos? Quantos assim são? Ó, sabemos que existem pessoas ou espíritos, não é? Porque na realidade os espíritos é que estão aqui nos animando, senão a gente seria uma matéria como uma cadeira, por exemplo, ou esse celular que está aí na nossa frente. Na verdade, são os espíritos que são como são. Existem muitos espíritos imensamente endurecidos na sua capacidade de pensar, de agir, só vem aquilo, quer saber de quer saber de outra coisa. Então, muitas vezes os pais, né, por mais que tentem fazer, ajudar, ajustar, etc., não conseguem tal a dureza. Então, essa é uma oportunidade que veio para esses se aprimorarem, ou mesmo para os pais testarem sua paciência, sua tolerância, enfim, a relação entre todos. São oportunidades que a encarnação dá. Mas muitas situações ocorrem por falha dos pais também. E a gente sabe disso, não estou falando nenhuma novidade, nem querendo ofender a suscetibilidade, o melindre, como aqui falou também sobre isso, de ninguém. Mas é uma realidade. Isso, se não for por uma própria consciência, não querer nem saber do que acontece com isso, que está dando dor de cabeça, mas também, por outro lado, até como uma justificativa, a questão dos ter que trabalhar pai, trabalhar filho, aí fica com um, fica com outro, fica no jardim de infância, na creche, não sei, e os filhos vão crescendo, assim, um tanto quanto dissociados dessa atenção tão importante nesse início de vida. Porque o início é importante para todos nós, né? Temos aquela segurança, saber com quem nós podemos contar, se nós fazemos alguma coisa errada, aqueles que procuram nos orientar, de vez em quando puxam a nossa orelha, como as nossas mães faziam. No meu tempo também de escola, e faz tempo, né? 73, mas 65 anos atrás, quando levava umas reguadas, né? Naquele tempo você podia levar reguada, não tinha problema, o professor jogava giz, jogava apagador, fazia um monte de coisa com os alunos e estavam lá, e era uma outra situação, né? Tão como é hoje, a gente sabe muito bem disso, mas esse cuidado precisa ter, essa observação precisa existir. Está vendo? É algo vivo que está correndo, circulando ali na frente dos seus olhos, você ouvindo o que fala, né? Vendo o que faz. Se não colocar limite, se não procurar auxiliar e seguir nessa toada, vai continuar assim a vida toda. E como o próprio Evangelho fala, vai reclamar depois do quê? Né? Se o que houve foi, na realidade, uma abstenção dos cuidados, né? Falhou nesse sentido. Agora, como eu disse, a exceção são aquelas situações em que não tem muito o que fazer porque é difícil mesmo. As aflições, como se diz, nossas, as dificuldades, se nós formos ver, tem a sua origem nas nossas atitudes mesmo, por aquilo que nós fazemos. A não ser quando seja uma causa de alguém que você está no trabalho e quer passar perna em você, sabe aquelas coisas de pessoa querer uma sobrepujar a outra, simplesmente por uma posição social melhor, trabalho melhor, enfim, pode acontecer, acontece mesmo. E aí a gente é prejudicado, as pessoas são prejudicadas. Mas independente disso, que nós vamos fazer análise do que nos acontece, nós vamos invariavelmente encontrar a nossa responsabilidade também por tudo aquilo que aconteceu. Decisões mal tomadas, etc. Aqui falou questão de casamento por conveniência, casamento sem amor, por isso, por aquilo, que é fadado ao insucesso mesmo. Mas mesmo quando se casa, já é uma realidade, né? Se casa por amor, se casa gostando da pessoa, etc. e tal, também pode não dar certo, porque uma coisa você está, como se diz, né, na casa de mamãe, na casa de papai, está lá com tudo pronto, você tem sua comidinha, você tem a caminha prontinha, queiminha lá ali, cheirosinha, né? Lá com o cobertorzinho, você chega lá, tem a toalha, tem a coisa do seu banho, certo? E sair de casa para casar. Aí vai ter que fazer tudo. Ambos têm que chegar, né, numa situação de diálogo para acertar isso, acertar aquilo. De repente muitos não aceitam e vai tudo daquele jeito. Então,
tudo deve ser analisado quando nós falamos nas nossas dificuldades, né, do aquele mau momento em que vivemos. Mas com muito critério, com muita razão, usar sim a razão, usar a lógica, não ficar fantasiando sempre no fato do e se. O e se, vamos considerar daqui para frente, para trás, é aquilo que já aconteceu. Então a análise precisa ser fria, rigorosa, com padrão, com qualidade, e assumirmos nossas responsabilidades. Não tem outro jeito, né? Agora, questões anteriores de outras vidas, isso é para segunda-feira. Por enquanto, não. Tá bom? Então, nosso abraço aí para todos vocês e continuamos juntos. Dificuldades, quem não as tem? Né? Em qualquer ramo de atividade na nossa vida particular, vamos ter dificuldades disso, daquilo. Se ela precisa fazer alguma coisa, eu tenho preguiça, eu vou lá, não ajudo, né? Às vezes ela me dá bronca, são as coisas normais, né? Mas a gente precisa ser tocado também da necessidade de um em função do outro, nós estamos ali junto no mesmo barco, todos nós. Se queremos levar a bom termo, é preciso chegar-se em nenhum acordo que seja bom para todos, né? Nosso abraço aí também para Maristela Corvivaz, um abraço, né? Vai fazer aniversário, né? Amanhã, né? Então nós já vamos dar os parabéns daqui a pouquinho para todo mundo, seu nome já está lá, viu, Maristela? Um abraço para você, para o Basco, para todo mundo aí. E para a sua coleção de pets, também tem vários pets, na verdade. Inclusive, o Basco que fala lá que costumam pegar também os abandonados, levam para casa, cuida, né? Maravilhoso, parabéns para vocês aí, viu? É a esposa dele? É? É a esposa dele? Eles têm lá, eles, né, gostam. É importante nessa assistência os nossos queridos, né, pets também, que nos dão tanta alegria, afinal de contas, que às vezes quando morde a gente, arranha a gente, mas, né, também são seres vivos, se são meio perturbados, eles, né, adentram mesmo. Abraço aí, Manuel, Juveni de Paula também, nosso abraço, bem-vindos. E Joana de Ângeles agora. Agora a Joana de Ângeles chegando, e ela vai falar, nós falamos até agora do Evangelho sobre causas atuais das aflições, tá? E agora a Joana de Ângeles vai falar para nós sobre sofrimento. Vamos ver o que ela fala. E ela, obviamente, ela não vai, acredito aqui, porque eu já deixei há tempos, né, já preparado esse texto, tudo aí para vários de meses para frente. Ela vai falar só sobre atuais, mas também vai adiantar sobre vidas passadas, eu acredito. Vamos ver então o que Joana de Ângeles nos fala. Delinquiste sim no passado, organizando desde então a programática redentora pela senda da aflição, por onde segues entre agonias e interrogações, para as quais parece não encontrar resposta. Ou seja, está dizendo que nós falhamos muito no passado. E a gente sofre hoje e não vê um motivo para tanta dor. A gente fica perguntando, mas por que comigo? É a questão da vida passada, que vem e nos cobra. E nós aceitamos antes de encarnar o que iria nos acontecer. Se te explicam que provens de experiências malogradas, asseveras não concordar com a elucidação. Em face de considerares injusto um resgate referente a um compromisso de que não te recordas. Ora, o fato de não lembrarmos não significa que nós somos responsáveis por aquilo que fizemos. Mesmo nessa existência, fizemos tantas coisas, às vezes brigamos com tantas coisas, a gente nem lembra mais. Aqui, nessa vida, presente nossa. Imagina querer lembrar de outras encarnações, não tem como. Mas a responsabilidade existe. Sofrimento é processo purificador, quanto qual será inútil a reação de revolta ou através do desespero. Tal atitude mais agrava o problema, qual ocorreria a alguém que, pensando ou desejando diminuir a intensidade na dor de uma ferida aberta em chaga viva, lhe colocasse ácido ou cutucasse com estilete as carnes em torpe decomposição e alta sensibilidade. Quer dizer, é um fato que existe, então é preciso trabalhar com critério o fato que existe, as nossas dificuldades. Alegas que através do amor, pela metodologia doce da ternura, te seria fácil e melhor compreender a divindade
crescer nos rumos do infinito. Quer dizer, ao invés de sofrer, que nós aprendêssemos pelo amor, etc. e tal. Mas é uma questão de responsabilidade. E nós tivemos, sabe Deus, só Deus sabe mesmo, quantas oportunidades em outras encarnações de crescermos pelo amor. Afinal de contas, se nas outras encarnações nós tivemos conhecimento daquilo que Cristo nos disse, nós já estávamos ali sabendo, simplesmente não fizemos. Então vamos criticar quem? A divindade? Ela? Contempla a natureza e deslumbrar-te-ás com ela. Sem dúvida, aí está a ecologia gritando contra os danos da poluição, defluente da ganância dos sistemas imediatistas, sem conseguir sensibilizar os governos, ou os povos, ou as comunidades. Tudo é amor, inclusive quando hoje se revela em termos desagradáveis, com vistas, porém, é dita mais tarde, né? Será ditoso, será bom. A ecologia está aí, né? Agora, quantos de nossos irmãos aqui encarnados negam questões climáticas, negam questões de ecologia, que não tem nada disso, que não tem nada disso? Uma tola ilusão de cada um, porque eles sabem muito bem que é verdade isso, né? Senão seria uma estupidez inominável de cada um dizer que não tem relação nenhuma, né? Mas fazem, claro, em benefício próprio, que estão ali com grupos disso, grupo daquilo, aquilo lá que a gente sabe muito bem, precisa ficar explicando aqui, entrar em detalhes, né? Às vezes detalhes mais sórdidos, como se diz aí. Mas negar-se as questões ambientais, o prejuízo que nos dão. Em Americana, por exemplo, tem lá o córrego, lá, a Gruta da Inês, que está, há quanto tempo lá, correndo lá, a turma reclamando que não cuida, e correm por tantos lugares, esgoto, depois reclamam, aí tem a qualidade da água, que vai... Isso tudo é ambiente, está negando? Está lá, visível. Parece repugnar-te ao entendimento armado contra as medidas conciliatórias, pacificadoras, o conceito das leis de causa e efeito, porque explicas que elas se diluem em incertezas, sem campo de demonstrações irrefutáveis. Medita um pouco e convirás com a legitimidade do argumento, principalmente com relação ao sofrimento. Informas que todos sofrem e desse modo teriam sempre errado antes. Quando, de qualquer forma, por que meio isso teria ocorrido, gostarias de saber. Dor é processo de desgaste natural, íncito na estrutura da vida. Tudo vai, vamos dizer assim, se corroendo, se desgastando, né? Até os metais, né? Com o passar do tempo, aí os mais rígidos vão sofrendo ação devagarzinho, mas sofrem, né? Toda a matéria tem esse processo, o mundo tem esse processo, a Via Láctea tem esse processo, o Sol tem esse processo. Daqui a 1 milhão, bilhões, não sei quanto aí, o Sol também vai sumir, vai explodir, né? O universo está em expansão, tudo vai se regenerando, reformando, se reciclando, e a gente sabe. Se te explicam que provém de experiências malogradas, as severas, aliás, até já me perdi aqui. Deixa eu correr aqui, na verdade, peraí. Aqui. Fitopatologia nos demonstra que os vegetais enfermam, contaminando-se uns aos outros e morrem, obedecendo a um processo de transformações paulatinas, desde que a Terra é um sublime laboratório de experiências relevantes. Ora, nós temos esse ambiente como nós temos hoje. Esse ambiente veio desde o princípio da vida? Obviamente, claro que não. Vamos colocar como um divisor de águas o advento dos dinossauros, né? Onde praticamente toda a vida na Terra se foi. E teve uma reformulação extraordinária de lá para cá. E a evolução se processa continuamente.
as espécies vão se sucedendo, aquelas que não têm uma grande capacidade de manutenção, elas vão sendo substituídas pelas que vêm com uma maior capacidade. E é assim. O próprio corpo humano, com o passar do tempo, também vai se modificando. Estamos utilizando cada vez mais o cérebro? Estamos utilizando. Né? Então a tendência para as gerações futuras, vamos dizer assim, é o quê? Um próprio crescimento desse cérebro, dada a utilização em maior quantidade da sua estrutura nervosa. O crânio vai ter que se adaptar, as estruturas terão que se adaptar, e assim vai. Peguem a escala geológica, né, do próprio ser humano, da própria antropologia, como são as diferentes cabeças dos indivíduos, porque tudo vai mudando. Agora, dizer que mudança ambiental... continuemos aqui. Demonstrações científicas nos comprovam a existência de percepções nos vegetais, vasta gama de sensibilidade. São sensíveis, são seres vivos, têm energia. Eles precisam do sol para crescer, porque eles transformam a energia solar, utilizando-se mais os componentes, o carbono, oxigênio, nitrogênio, para fazer os compostos orgânicos para que ele mesmo, o vegetal, possa crescer. Se ele perder essa capacidade, adeus vida nesse planeta aqui. Só vai ficar mesmo os espíritos circulando por aqui, porque não vai ter vida onde eles se encarnarem. Esse que é o grande, e essa que é a grande realidade. E fala de sensibilidade, né, dos vegetais, e são sensíveis. Eles emitem energia, eles tanto recebem para poder crescer, como seus processos metabólicos para se manterem vivos, emitem energia também. É processo. Né? Essa tivemos nos Estados Unidos aí 10, 12, 15 anos atrás, e chegamos lá com a neve, em 20 graus negativo. Né? E as árvores passaram alguns dias, tá? Eu saí um pouco lá para andar pelo terreno, jardim, e eu observei. Ao redor dos troncos havia neve, a neve ainda estava para todo lugar. Mas dentro da circunferência do tronco, o que aconteceu? Toda a neve, no espaço dos 5, 6, 7 centímetros, tinha se derretido ao redor do tronco da árvore. Tudo branco. Tinha árvore e ali o seu tronco e neve derretida, uns 5, 6, 7 centímetros ao redor, bem na circunferência. Por que acontece isso? É para energia, é a vida. Preservando também. Então, são seres vivos, como nós. Nos animais, quando essa sensibilidade já é mais apurada, graças ao sistema nervoso, o processo prossegue. Obviamente, sem que exista um fator causal de dívida e resgate. No homem, porém, a opção pessoal de cada um lhe enseja felicidade ou desdita. Essa situação se modifica mediante a posição mental e a ação moral que assume em relação à vida em si e não compulsoriamente de indivíduo para indivíduo. Todos somos indivíduos, somos espíritos independentes. Meu pai, minha mãe, apareceu euzinho. Agora, eu sou eu, a minha personalidade, o meu caráter é meu. Eu recebi, claro, todo o material genético e aí a alimentação foi nos fazendo, etc. Mas eu tenho em mim aquilo que eu sou. Eles têm os deles. E aqui é isso que se diz. Essa situação é referente à posição mental e ação moral que se assume em relação à vida em si. E não compulsoriamente de indivíduo para indivíduo. Não tem como o filho ser igual ao pai, ou a filha ser igual à mãe. Podem ter características, claro, né? Mas não na sua totalidade, porque são seres independentes. E cada um é responsável moralmente, intelectualmente, por aquilo que faz. E se der errado e prejuízo aos outros, tem a responsabilidade. Todas as dores, sim, que afetam o homem têm suas causas matrizes na atitude anterior do ser, próxima ou remotamente, ou nessa vida ou em outra. Assim, não te rebeles, não gretes, não desesperes. Espera mais, confia um pouco mais e produz no bem como ideal superior.
perda de pessoas queridas arrebatadas por tragédias ou infortúnios outros, ou circunstâncias inesperadas, enfermidades irreversíveis, dolorosas, trazem o sinete da agonia. Deficiências graves, limitações congênitas no corpo, na mente, solidão, padecimentos íntimos sem consolo, necessidades econômicas sem solução, azares da sorte. Problemas e incertezas constituem motivo redentor se souberes e quiseres confiar e superá-los. Nas nossas caminhadas não temos outro caminho lógico a não ser batalhar para superar as dificuldades. Não há outro caminho. São cárceres sem paredes e nem grades, com que a justiça divina, que é equilíbrio, propicia o crescimento do ser renitente, inveterado no rumo da liberdade e do júbilo. Prossegue, portanto, em qualquer situação em que estagias, de ânimo robusto, resgatando hoje, porque ontem, sem dúvida, delinquiste. E Jonas termina falando aquilo que eu falei um pouquinho atrás. Precisamos partir do hoje tomar providências, porque o que passou, que aconteceu, nós somos responsáveis, assim como qualquer um é por aquilo que já aconteceu. Não adianta falar, mas e se, lembrando de fatos anteriores, porque o que aconteceu não vai mudar. Esse e se tem que ser muito bem pensado a partir de agora nas nossas decisões. Porque nós estamos agindo hoje sendo causa dos efeitos que virão. Assim como hoje, desse momento para trás, sentimos todos os efeitos do que já aconteceu. A nosso encontro, ele é um efeito do pensamento de cada um de vocês que chegou, ligou o celular, tal, estamos aqui. Assim como eu que montei e nós estamos fazendo aqui. Vivemos o efeito daquilo que fizemos há 40 minutos atrás, das decisões. Então, é a partir de agora, aprendendo com tudo aquilo que foi e que aconteceu, né? Então vamos, a partir de agora, cumprimentar nossos aniversariantes. Olha aqui, o Ednei Oliveira, Rita de Cássia Andrade Reis Mota, Rian Amâncio, parabéns hoje, felizes, Deus abençoe. E amanhã, Lúcia Celim, Lúcia Celim, que aparece aqui, Richeli Silva Galdino, Alda Mota, Zeca Portela também, parece, ele vem, deixa boa noite, né? A gente manda um abraço aí pro Zeca. Fátima Campos também, José R. Oliveira, amanhã, então nosso grande abraço. E domingo dia bom, né, para festa, olha aqui, Luciana Ramundi, a Maristela Covribasco, não sei que era amanhã, mas é domingo, né, Maristela? Aí, olha aquela festa familiar, né? Também no domingo, Leobino Monteiro Neto, Leobino, nosso querido amigo, veio lá da Bahia, que diria se não me engano, ele veio, né, foi lá no banco. Olha, é difícil achar outro nome que o Leobino, viu? Até hoje não achei, acho que só esse. Tá vendo? Privilégio seu. Abraço, Leobino. Também a Maria Falauretti, também sempre conosco aqui. Grande abraço. Alda Nogueira Gomes, José Francisco, Luiz Ramos, Jaci Ruth, André dos Santos, para todos vocês aquele abração, coração a coração, desejando muita saúde, paz, caminho do bem sempre, as bênçãos de Deus e semear as boas sementes a partir de agora, né? Porque a colheita para ser boa. Parabéns a vocês e todos os aniversariantes particulares de cada um de nós que estamos aqui reunidos, tá bom? E é isso, amigos, vamos então trazer um pouquinho, né, o início, então vamos agora para o encerramento, vamos orar por nossos irmãos queridos que nos pedem, vocês mentalizam aqui e eu levo os nomes de todos eles também através da prece até nosso Pai. Oremos então, Aline de Camargo, Ana Grangeira Cassiano, Cláudio Cané Filho, Delcio Musa da Silva, Fernando Henrique Cassiano Rosa, Jaime Facioli, Márcio Gabriel Pinheiro, Miguel Antônio Pinheiro, Mirella Nicolúcio, Juanine Nicolúcio, Eliana Saldanha, Elane Peroni, Orlando Lameu, Rosa de Cresce, Cecília de Paulo, Luiz Ferro, Maria das Graças Barbosa Pires, Adriano Novela Bastos, Maurício Barros, Bárbara Comete, Gabriel Ruiz Miller, Maria Helena Santana Santos, Isadora Pérez Garcia, Legiane Sué, Jandira Vieira Furlan, Tercília Antonello, Antônio Donizete Neves, Antônia Martins, Valdemir Luiz, Avoni de Oliveira Pascoal, Jalma Camargo, Rosa Amélia Leal, José Carlos Bispo, Eli dos Santos, Anderson Barbosa Pires,
Marcelo Domingues, Ivonete Benecurini, Maria Terezinha Silva, Ana Maria Franzin, Juliana Nardes. Vamos orar também pela Cristina, né, pela recuperação da cirurgia ocular. Nosso abraço, então, também aqui, como já foi para o Jovenito, para o nosso prezadíssimo José Albirajara Gonçalves da Silva, lá de Jaguarão. Deve estar um friozinho danado aí na divisa, né? Tá, aquele abraço aí, um vinhozinho quente, aquele, né? Tudo aquilo para passar bem essa temperatura baixa aí no sul. Grande abraço para todos vocês. Vamos então, queridos amigos, para o nosso momento de prece. Nesse momento vamos mentalizar a todos, levar ao Papai do Céu. Vamos lá? Salve Regina, Mater Misericordiae, Vita dulcedo, et spes nostra salvo. Ad te clamamus, ex voles Filii, ad te suspiramus, clementis et clementes, in ac lacrimarum valum. Pai nosso Pai, querido Mestre Jesus, estamos juntos, reunidos em Seu nome. Em nome de Mestre Jesus, vos agradecemos, vos louvamos, agradecendo a vós pela vida, nosso Mestre Jesus, por sempre estar conosco. E nós felizes por mais esse encontro, onde ouvimos sim o Evangelho, Joana de Ângeles, falando de nossas dores, nossos sofrimentos, nossas dificuldades de entendimento, de aceitação, mas na necessidade de procurarmos a cada dia superar essas dificuldades. Por isso, Pai, abençoa todos nós, fortalece-nos na caminhada, que nos auxilie nesses momentos tão difíceis de nossas frágeis existências. Pedimos sim suas bênçãos, mas também levamos a vós nossas preces, nossas súplicas, pedindo por nossos aniversariantes, por todos eles felizes, pedindo suas bênçãos a esses irmãos que estão vindo ao mundo, trazidos por seus abençoados pais, abençoando também nossos entes queridos, familiares, amigos que nos deixaram e que se juntam a tantos irmãos que estão nos deixando nesses dias, mas que também, Pai, levamos a vós os nomes de tantos irmãos, mentalizamos em nossos lares tantos irmãos queridos que pedem o fortalecimento a vós, que conheceis as dificuldades de cada um, de todos nós, e que nos fortaleça. Auxilie nossas famílias no caminhar, no acerto de tantas e tantas dívidas entre todos nós. Abençoa seu filho que caminha com dificuldade, todos os seus filhos, abençoando seus filhos, dirigentes das nações, para que trabalhem por todos nós, pelo povo, subindo acima, degraus acima da vaidade, do orgulho, da maldade, da ignorância que caracteriza todos nós. E pedimos, Pai, que abençoeis nossos irmãos que caminham à procura do trabalho, abençoando nossos irmãos que nos dão trabalho e aqueles que sim valorizam o seu trabalho. Assim pedimos por nossas casas de oração, pedimos por nossas crianças, nossos jovens, adolescentes, que se juntam a esses irmãos que estão chegando e que sua caminhada seja sempre, sempre enriquecida pelo amor, pelo respeito, pela tolerância, pela paciência, pelo perdão, pela indulgência, praticando sempre a caridade, sendo fraternos, para que possam ter uma caminhada com sabedoria, exercendo sempre a justiça. E que juntemos-nos todos para recuperar este planeta, este ambiente, que tanto necessita, porque tanto já o prejudicamos. Assim, também levamos a vós a prece que nosso querido Mestre nos trouxe, felizes, dizendo neste momento: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu.
Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como perdoamos àqueles que nos têm ofendido. Não nos deixes cair em tentação, livra-nos de todos os males. Porque vosso é o reino, é o poder e a glória pela eternidade. E nós, seus filhos, humildemente pedimos seu amor, sua paz, sua luz, sua misericórdia para conosco, para com todos os seus filhos, encarnados e desencarnados, onde estiverem e como estiverem, trazendo até nós seus bálsamos de luz, suas bênçãos celestiais, que equilibram o nosso corpo físico, nosso corpo espiritual, harmonizando assim nossa mente, e que nós levamos suas bênçãos e seu amor, sua luz, onde quer que formos aos nossos irmãos. Abençoa assim nossos anjos guardiães, os bons espíritos, e todos os nossos irmãos encarnados e desencarnados que se perderam pelo caminho, passando por momentos difíceis de difícil retorno ao tão necessário caminho do bem. Fortalecei-os, Pai, na caminhada. E assim vos agradecemos. Obrigado, Senhor. Obrigado, querida Mãe, amado Mestre Jesus. Honra, glória e louvor a vós pela eternidade. E assim seja, ó Pai, por sua graça, agora e sempre. E assim, queridos amigos, vamos agradecendo a vocês, né? Com muito carinho, a gente acolhe a todos vocês, participamos desse momento, e eu e Célia, então, agradecemos, damos aquele abraço a todos vocês, com muito carinho. Sim, também mandamos um beijo enorme para vocês, e marcamos um encontro, então, para segunda-feira. Tenham todos um maravilhoso final de semana, com muito amor, reunião de família, amigos, aniversariantes, festejando alegremente. E segunda-feira estaremos juntos, com a graça de Deus, sua permissão, com saúde, nossos familiares, com saúde, tudo bem em nossos lares. Fiquem todos lindamente bem, um bom descanso e até segunda-feira. Até lá, um grande abraço para todos vocês. Tchau.